O meu contato profissional com os esportes a motor, e em particular com a Fórmula 1, remota a muitas décadas atrás. Inicialmente, como garotinho, levado pela mão de meu pai, ia para Monza ver o Grande Prêmio da Itália, ou então perto de Arezzo, onde nós morávamos, para ver a passagem de uma famosa corrida a 1000 milhas. Claramente, as lembranças que eu tenho desta época são as lembranças infantis, os ídolos infantis, que para mim, como para milhões de outros italianos, tinham apenas um nome e sobrenome, Tazio Nuvolari, o maior de todos, indiscutivelmente. Mais tarde, em 1948, já morando no Brasil, comecei a seguir profissionalmente o esporte, a temporada argentina em que algumas das melhores equipes de Fórmula 1, notadamente a Alfa Romeo com Farina e a Maserati com Villoresi, aproveitavam o desabrochar de vários novos valores na Argentina, Juan Manuel Fangio, o maior, mas também Froilán Gonçalves, Juan Galvez, apoiados pelo peronismo, para aproveitar a temporada vazia do inverno europeu para possibilitar corridas. Isso ocorreu em 48, se repetiu em 49. Depois de correr em Buenos Aires, a trupe vinha aqui para o Brasil, corria em Interlagos e depois corria na Gávea. E um dos pontos de atração naquele momento eram os duelos entre Varzi e o brasileiro Chico Landi, ambos com o mesmo carro, Alfa Romeo 3.000 centímetros cúbicos. Aí eram experiências já profissionais. Eu já era, desde 1946, quando eu cheguei ao Brasil, correspondente do Corriere dello Sport de Roma, e é claro que esses acontecimentos automobilísticos eram os mais importantes daquele momento para o nosso jornal. E, como tal, eu o seguia, entrevistava os pilotos. Eu me lembro até agora um fato que foi muito comentado, um Grande Prêmio Interlagos. Como eu disse, Chico Landi e Varzi tinham o mesmo tipo de carro, Alfa Romeo 3000, e durante as primeiras 15 voltas, os dois lutaram roda a roda. Depois Landi conseguiu uma certa vantagem, mas isso provocou um maior desgaste de seus pneus, tanto que quando faltavam umas 5 voltas ao término, programado para 25 voltas, e então reduzido para 20, ele teve que parar no box e perdeu a corrida. Isso provocou claramente um trauma nos torcedores, entendendo que aquele imprevisto tinha tirado de Landi uma vitória líquida e certa. Eu me recordo que naquele mesmo dia, entrevistando Varzi para fazer a matéria do Corriere dello Sport, ele me dizia: os organizadores não atentaram para uma coisa. Quando fixaram em 20 voltas, haveria a possibilidade de que, guiando com máximo cuidado, não fosse necessário parar. E foi o que eu fiz. A partir da 15ª volta, deixei que o Landi fosse à frente, desgastasse seus pneus, tinha certeza que ele teria que parar para trocar e eu venceria, como efetivamente aconteceu. Um dos tantos casos que ocorreram antes do começo oficial da Fórmula 1,
13 de maio de 1950, em Silverstone, Grande Prêmio da Grã-Bretanha, domínio total e absoluto do esquadrão da Alfa Romeo, que tinha naquele momento o melhor carro, fez com que a linha de largada, naquela oportunidade, integrada por 4 carros, fosse integrada por 4 carros da Alfa Romeo, Fangio, Farina, Fagioli e o britânico Parnell, e dominasse completamente a corrida. Durante esses 70 anos da Fórmula 1, eu estive cobrindo, algumas vezes presente no local, outras à distância, todos os grandes prêmios, porque efetivamente, para mim, o automobilismo é a grande paixão. É claro, eu comento também futebol, não poderia ser de outra forma, mas o automobilismo, por seu conteúdo tecnológico, é aquele que me apaixona, porque na Fórmula 1 de hoje, frequentemente nós vemos aquilo que teremos amanhã no nosso carro de todo dia. Assim, os anos foram passando e eu fiquei com algumas lembranças marcantes, como, por exemplo, o Grande Prêmio da Itália de 1966. Eu estava na oportunidade na Itália, claramente fui para Milano, de lá para Monza desde a quinta-feira, e eu trabalhava na oportunidade, além da Rádio Jovem Pan, também no Jornal da Tarde. Quando foi na sexta-feira à noite, o pessoal do jornal me ligou, falou: olha, Karsug, amanhã tem um jogo muito importante, a Inter vai enfrentar o Dinamo de Kiev, que era o grande time da União Soviética, com Bloch e uma porção de outros ases da época, e nós queríamos que você fizesse a cobertura desse jogo, que realmente é muito interessante. Aí eu respondi: olha, gente, vocês se viram, peguem noticiário de agência, ANSA, France Press, United Press, enfim, o que vocês quiserem, porque por nada nesse mundo, sábado eu vou deixar de estar no treino final lá em Monza e, claro, no domingo vou seguir a corrida. E era uma corrida tecnicamente muito importante, porque era a estreia, no caso, no carro da Ferrari, de uma coisa que hoje é absolutamente banal, cabeçote multiválvulas. Hoje qualquer carro tem normalmente um cabeçote com 4 válvulas, 2 de admissão e 2 de escape. Mas naquela época era uma novidade absoluta. Eu me lembro de uma longa conversa que tive no box da Ferrari com o engenheiro Forghieri, em que ele me ilustrava a vantagem de ter 2 válvulas de admissão. Naquela estreia, a válvula de escape era apenas uma, e ele me mostrava tecnicamente, toda claramente uma conversa altamente técnica, de turbilhonamento, de mistura, de ângulo das válvulas de admissão, enfim, uma coisa extremamente técnica que só interessava para um engenheiro ou para um apaixonado de Fórmula 1. Mas para mim era extremamente elucidativo, interessante e importante, como tantas outras oportunidades em que tive depois, ao longo dos anos, conversando com engenheiros, com pilotos. Emerson Fittipaldi era o interlocutor normal disso, Nelson Piquet também, como, por exemplo, o Clay Regazzoni, e se fala Clay e não Clay, como muitos diziam, porque Clay é o diminutivo de Gian Claudio, e ele nasceu na Suíça, no Canton Ticino, onde se fala italiano. O italiano era sua língua paterna, materna, e nessas condições o correto era
efetivamente Clay Regazzoni. Bom, essas são apenas algumas das histórias, tantas, que eu vivi na Fórmula 1 e que continua sendo minha grande paixão hoje em dia. Se você quiser ver mais conteúdos como esse, se inscreva no canal.